Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei o horário que você vai estar ouvindo e ver esse vídeo, mas eu quero te cumprimentar. A paz, tudo bem? Espero que você esteja bem para a honra e glória do nosso Deus. E infelizmente ontem eu não gravei um vídeo para postar hoje. Então hoje, dia 22, eu postei um vídeo antigo, né? Que fala sobre... Pra gente, qual foi o termo que eu usei? Normalize o estresse cristão. Cara, esse tema, ele é muito legal, porque hoje em dia a gente vê muitas críticas sobre o cristão. Cristão não pode se irar, cristão não pode ficar com raiva, não pode chorar, não pode isso, aquilo, outro. Bem, há certas coisas que o cristão realmente não pode, né? Com base bíblica. Mas a parte de se irar e ficar com raiva é normal, nós somos seres humanos. Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o pôr do sol sobre a sua ira. Está em Efésios 4:26. Mas só que quando eu trago isso para o contexto do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não posso deixar de dizer que ele vivenciou todas essas emoções. Débora, você está querendo se comparar a Jesus? Não, mas eu sei que Gênesis 1:27 fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu fui criada para ser a imagem e semelhança do meu Jesus. Então, quando eu vejo dentro da sua palavra todas as emoções que o Senhor Jesus, ele vivenciou e ele traz dentro da sua palavra para que eu e você possamos viver, mas não ser dominada por elas, é o que eu trago hoje nesse vídeo. Ontem eu não gravei porque eu não estava bem e eu sabia que eu iria falar muitas coisas carnalmente. Na hora da raiva, a boca fala que o coração está cheio, Mateus 12:34. Eu não gosto de falar quando eu estou com raiva, eu não gosto de sair quando eu estou com raiva, eu não gosto nem de ver, às vezes, a pessoa a qual eu estou com raiva. Só que hoje eu vou trazer para vocês dois contextos históricos fabulosos de quem estava com raiva. Mas antes, falando de Jesus Cristo, no momento que ele sai do casamento e ele entra em Jerusalém, Mateus, a gente vê claramente que Jesus, ele fica o quê? Com raiva quando ele entra no templo e se depara com aquela bagunça, com aquele furdunço dentro da casa do Senhor. Ele revira a mesa, ele fala tudo e manda o quê? Saiam! A palavra de Deus frisa que o Senhor Jesus Cristo, ele gritou: saiam da casa do meu Pai. Como vocês podem fazer isso com a casa do meu Pai? Então a gente vê o Senhor Jesus Cristo nesse momento de raiva. A gente vê que o Senhor Jesus Cristo, ele chorou quando seu amigo Lázaro morreu. A própria palavra diz: Jesus chorou. Jesus sentiu grande tristeza quando viu que Lázaro estava morto. Jesus sentiu grande tristeza lá no monte Getsemane quando ele orou. E ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele sabia que ele ia ser levado para a morte. Ele pediu para o próprio Deus: seu Pai, afasta de mim. E a gente vê nas escrituras que o Senhor, ele como humano, ele sentiu medo. E ele sentiu a dor ao ser crucificado. Ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele teve uma lança transpassada. E tudo isso ele sentiu. E no momento que eu trago isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, é que é normal um ser humano ter todas essas emoções. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele deixa em suas palavras, em suas escrituras, para que a gente não seja dominado por elas. Bem, eu estou vendo aqui, eu creio que esse vídeo eu vou fazer ele em duas partes. Hoje eu vou começar a falar sobre as emoções para que elas não nos dominem, mas eu quero frisar a raiva. Agora, nesse primeiro momento, eu vou falar de Jonas. Jonas, ele sentiu raiva, só que eu não vou defender Jonas, eu vou defender o meu segundo personagem, Moisés. Jonas, na palavra de Deus 4, do versículo 6 ao 11, fala que ele claramente diz assim: eu tô com tanta raiva que eu quero que o Senhor me mate. Qual é a pessoa que em sã consciência vai passar por um período de raiva e vai pedir para que o Senhor o mate? Quando o Senhor Jesus, ele relata todos os seus períodos de emoções e ele nos ensina como nos comportar com essas emoções, com a situação de Jonas não é diferente. Há momentos que a gente lida com a raiva de uma forma tão absurda que a gente quer o quê? A morte. Jonas simplesmente ele ficou com raiva porque ele teve que obedecer a ordem de Deus. Qual foi a ordem? Jonas vai pregar em Nínive. Para quem não sabe, Nínive é uma cidade igual típico Sodoma e Gomorra. Tinha de tudo, era mentiroso, era estuprador, era ladrão, era prostituta e tinha tudo. E Jonas sabia. E Jonas, como muitos de nós, não queria que esse povo tivesse salvação. Já que está todo mundo perdido, vai todo mundo morrer para o inferno e acabou. Só que Deus não é assim. Ezequiel 18:32 fala: Deus quer que eles se convertam, se arrependam e sejam felizes.
Ezequiel 18:32. Então, o desejo de Deus para a humanidade é a salvação. O desejo de Deus naquele momento, quando Jonas tem que ir para Nínive, era a salvação daquele povo. E eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso. Então fica comigo e me acompanhe. Deus abençoe seu dia.